Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Marcos capítulo 16, amém? E amanhã vamos começar a ler Lucas. Uau! Que vai ser incrível. Marcos capítulo 16, vamos ler a ressurreição de Jesus. Aquilo que nos traz esperança desse mundo de trevas. Jesus ressuscitou. Ele morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, mas ele ressuscitou. A pedra foi removida e Jesus saiu da pedra e ressuscitou. A gente vai ver isso aqui. A ressurreição de Jesus, lembrando que a ressurreição de Jesus você também encontra em Mateus 28, do 1 ao 10, Lucas 24, 1 ao 12, João 21 ao 10. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram para o sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. 16, capítulo 9. Isso também se encontra lá no livro de João, capítulo 20, 11 ao 18. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em uma outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se de alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a 2 de seus discípulos e Jesus aparece também a os seus discípulos, aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Então Jesus aparece e a ascensão de Jesus, que está lá em Lucas 24, 50 a 53, Atos 1, 6 ao 11. Mas vamos ler o versículo aqui anterior. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, nós temos que falar de todo o concílio de Jesus, falar de todo o evangelho, ensinar sobre o batismo, né? Nós temos que ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, ensinar a palavra de Deus para as pessoas, fazer essas pessoas confessarem Jesus como seu único suficiente Salvador, batizar essas pessoas. E essas pessoas daí então têm o Espírito Santo, e com isso elas vão fazer milagres e maravilhas em nome de Jesus. E esses milagres são testemunhas
da vida de Cristo em nós. Então isso é maravilhoso. A ascensão de Jesus, de fato, como está lá em Lucas 24, 50 e 53, Atos 1, 6 ao 11, de fato, o Senhor Jesus, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Uau! Então, aqui em Marcos a gente vê, e essa questão que Marcos fala aqui, depois a gente vai ver com mais complexibilidade, com mais veemência no livro de Lucas. No livro de Lucas a gente vai ter um capítulo mais longo, a gente vai ter também aqui, a gente vai ver todo um contexto mais longo, né? Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então nós devemos ter alegria. Por quê? Porque ele ressuscitou, irmãos. Como está escrito aqui, a pedra foi retirada. E nós não devemos temer mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. E essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho não é uma má notícia, mas é uma boa notícia àqueles que creem. Por quê? Porque nele nós temos a vida e não a morte. Mas a vida. A morte é só desse corpo físico que vai morrer um dia e vai, né? Enfim, mas temos a vida. Por quê? Porque nosso espírito vai voltar a Deus e nós estaremos com ele, meus irmãos. Num corpo ressuscitado, num corpo glorificado, aonde nós estaremos com ele. Amém? Então, meus irmãos, muito obrigado por você ter lido até aqui o livro de Marcos, o livro de Mateus, e vamos firmes para o livro de Lucas, que é um livro bem completo, que eu quero ler com todos vocês também. Amém? Pai Deus, obrigado por cada um que está lendo isso aqui. Eles não sabem o quanto que eles me alegram estar aqui comigo, Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos teus filhos, Pai. E nós queremos agradar a Ti, Pai. Ser fiéis a Ti e Te engrandecer em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que a paz de Cristo e do Espírito Santo reine na sua casa e na sua vida. Amém? Deus te abençoe. E um beijo de irmão aqui para você. Vá na paz. Valeu? E vamos amanhã ler o livro de Lucas, que vai ser maravilhoso. Amém?